Cumprimentamos a todos com a paz do Senhor, com muita alegria que nós damos início mais uma pré-aula, lição de número 5. Vamos dar continuidade aos nossos estudos da CPAD, Estudo de Escola Bíblica Dominical. A sutileza do materialismo e do ateísmo. Nosso texto como base de ensino, Romanos capítulo 1, versículo 18 ao 23. Estudaremos, de acordo com a nossa lição, os dois mundos. De acordo com Hebreus capítulo 1, verso 1. Pela fé nós entendemos que Deus fez os mundos. Então, nós vamos trabalhar com a fé que divide os dois mundos. Por quê? Porque o homem está aqui, Deus está aqui. Este é o mundo chamado de espiritual. Este aqui é o mundo chamado físico. O homem, ele consegue olhar somente para o mundo físico, sem fé. Então, o meio pela qual Deus deu a fé, para que o homem deixasse de olhar para este mundo físico e olhasse para o mundo espiritual, onde temos as promessas. Glória a Deus. Então nós vamos estudar essa questão do materialismo e do ateísmo. Por que existe o materialismo e o ateísmo? Por falta de fé. Fé é um mecanismo que Deus deu como uma bomba atômica dentro de toda a esfera espiritual e física. Biblicamente, a fé que vence o mundo, vence o diabo, vence as circunstâncias, é pela fé. Então, o meio de vencer é a fé. Então, desde o primeiro homem chamado Adão, importante isso aqui, viu, irmão? Adão foi ensinado a andar pela fé. Porque se o homem não andar pela fé, ele vai ter uma vida puramente animal. Aqui. E como o diabo está no mundo dos homens tentando, a vida dele também pode ser uma vida diabólica. Somente pela fé poderemos ter uma vida com a natureza divina, escapando deste mundo materialista e também ateísta. Porque as pessoas hoje que creem em Deus, que estão na igreja, eles podem ter uma fé e negar esta fé pela a condição dos seus atos. Então a fé que nós estamos mostrando, a bíblica, é uma fé de crenças e de atos, de palavras e de obras. É uma fé que obedece, é uma fé que está ligada a Deus e a sua soberania. Então a gente está estudando aqui esse conceito de fé para tirar este homem deste mundo materialista. Porque o mundo materialista é o mundo animal. O mundo que olha somente para baixo, que nem o porco. Ele só olha para baixo. Então nós vamos estudar esta matéria, né, nesta aula de hoje, mostrando esses dois mundos de Hebreus, capítulo 1, versículo 1. É só ler o que fala o escritor aos Hebreus, havendo Deus antigamente falado aos pais de muitas maneiras, a nós falou por estes últimos dias pelo seu Filho. E depois, verso 3, por quem também fez os mundos. Deus fez o mundo espiritual e Deus fez o mundo físico. Dentro do mundo físico, presta atenção, tudo aqui é físico, menos a constituição completa do homem. Se o homem ele é físico no corpo aqui, ele é espírito humano aqui e alma aqui. Então essas duas partes aqui veio daqui. Então por isso que nós estamos estudando dentro do aspecto da fé, porque sem fé é impossível agradar a Deus. Sem fé só tem o material, certo? Porque é a fé que faz com que nós conversamos com Deus, ligamos a Deus,
Então, sem fé é impossível agradar a Deus. É importante essa passagem aqui, ok? Então, nós estamos estudando essa lição e vamos ver agora o nosso comentário a partir, tá certo? Dessa lição 5, Romanos capítulo 1, versículo 18, que fala sobre a ira de Deus. A ira de Deus, vocês sabem muito bem que ainda não foi manifestada aos homens. Deus pacientemente, mesmo irado, isso é importante. Por quê? Porque mesmo com a ira de Deus, no estado de quieta, aguardando o tempo vindouro e futuro, então esta ira está quieta, congelada e fria, até o dia que ele vai julgar os vivos e os mortos. Pois se Deus manifestasse hoje o calor da sua ira, nem o universo estaria em pé. Porque quando Deus manifestar a sua ira, foge os céus e foge a terra. Então veja que Deus, ele sabe muito bem disso, quando ele se manifesta de acordo com a sua ira. No tempo certo, contra todos aqueles que lutam contra a verdade, são prisioneiros, escravos, presos da injustiças por causa dos seus atos pecaminosos. Estes homens em pecados agora criando leis para tornar a perversão e a iniquidade de uma forma livre como iniquidade, instituindo a maldade, livrando assim, entre aspas, das leis de Deus. Puramente humana este pensamento. Por quê? Porque os homens eles estão debaixo de uma grande ira. Os homens estão debaixo de ameaças divinas. Os injustos não escaparão. Porque eles praticam toda espécie de mal contra a verdade. E nesse caso aqui, somente a ira manifestada desde os céus convencerá dos seus atos pecaminosos. Todas as coisas possíveis de ser reveladas a respeito de Deus foram colocadas dentro de cada um do ser humano. Nós estamos estudando a leitura bíblica em classe da nossa lição, da nossa lição de número 5. E dentro dessa lição, ao ler o texto da nossa lição bíblica em classe, nós estamos vendo todas as possíveis revelações de Deus ao homem pecador. A respeito de Deus foram colocados a natureza para revelar a sua grandeza como ser criador. E são leis que Deus coloca pelo sopro de vida. Sopro de vida, leis que o próprio Deus coloca dentro de cada ser humano para que através, olha aí, destas leis no seu interior, ok? Essas leis, o homem possa ver, crer, ter fé, né? A fé que faz ele ver, não é ver para crer, mas sim crer para ver. Um Deus invisível, é importante, glória a Deus, com todos os seus atributos, glória a Deus, todo o seu poderio, toda a sua eternidade, e através de toda a sua criação. Amém? Isso é importante, viu? Sabe por que é importante? Porque Deus vai se revelando a cada instante, a cada momento, desde as obras criadas mais antigas, até a vinda gloriosa do seu Filho, morrendo na cruz para a salvação de todo aquele que nele crê. Então Deus se revelando à humanidade, e atualmente Deus está se revelando aos homens através da sua igreja amada, que está na terra. Amém? Então veja que desde a comunicação de Deus através da
criação da natureza. Então, se os homens estão neste mundo físico, então Deus vai se revelar através do físico. Amém? As obras criadas para mostrar, revelar a grandeza desse Deus, que há um Deus nos céus. Então Deus se revela no mundo físico através do físico, mas Deus no físico, isto é, mostrando o seu eterno poder, a sua eterna divindade, os seus divinos atributos e toda a sua criação através do seu poder. Então, através das coisas relacionadas na igreja pela fé, a comunhão dos salvos, e temos também as obras relacionadas aos seus semelhantes, que cada um salvo faz pela fé. Tudo isso são revelações de que há um Deus poderoso nos céus. Tudo isso está inerente dentro do ser humano que Deus criou. E todo homem tem uma consciência e uma subconsciência para ver Deus na natureza pelos seus atributos de Criador e de eternidade. Aleluia. Então, o que de Deus se pode conhecer? Neles, nos homens, se manifestou. Deus mesmo se manifestou quando ele veio como carne, o homem, o Salvador, o Senhor Jesus Cristo. Então, este é um dos atributos divinos, a manifestação da sua glória como homem. Viu? Ele é a imagem do Deus invisível, o primogênito de toda a criação. Então, como ele foi tratado como primogênito de toda a criação, presta atenção, dentro do seio do Pai, imaginando, Jesus já existia no seio do Pai como pessoa espiritual da igualdade que o Pai é. Mas a imagem, o corpo, o homem foi imaginado aqui, preparado para um dos três. No caso seria o Filho. Esse aqui seria o Filho de Deus. A quem enviarei, a quem há de ir por nós. Aqui mostra uma manifestação de um Deus trino para mostrar um homem necessitado pela sua obra, pela sua criação e pelo seu divino e eterno poder. Glória a Deus. Se fazendo homem e mostrando a salvação do homem perdido nesse mundo físico. Quando a gente vê a qualidade dos atributos invisíveis de Deus, justiça, amor, poder, reino e glória, graça, paz, misericórdia, a sua própria divindade, sua paternidade, o Pai eterno, o Espírito de vida, a verdade, o Cristo, são reconhecidos desde a criação do mundo e estendidos mediante todas as coisas que foram criadas, entre os exemplos que foram deixados na natureza, nas suas leis física, química, biológica. Então esses homens que vivem nesse mundo material, sem a fé, puramente ateísta, porque o homem que não tem fé, ele está dentro do estado que não crer num Deus existente. Sem fé é impossível agradar a Deus. Por isso que existem cristãos que negam esta fé pela sua obra materialista, por buscar o mamon, o Deus do dinheiro. E assim se torna até mesmo piores do que os próprios ateus da atualidade. Estes são os obreiros da iniquidade dos últimos dias do tempo da graça. Então tais homens são inexcusáveis. Por causa disso foram criadas todas as formas, através do poder do Deus inteligente. E não há outra forma de descobrir a não ser Deus colocando dentro do ser humano uma própria inteligência, a sua semelhança. A semelhança de Deus veio daqui, do mundo espiritual.
Semelhança de Deus foi colocada no homem. E a imagem foi feita de acordo com o pensamento de Deus aqui, projetada para ser um homem perfeito aqui, morrendo por todos os homens no mundo físico. Então, primeiro nós temos a divindade. Segundo, o seu poder eterno. Terceiro, atributos invisíveis. Nós estamos dentro do texto da leitura bíblica em classe. Então veja que os atributos invisíveis, de uma forma inteligentíssima, só são reconhecidos desde a criação do mundo, mostrando um Criador, mas por baixo, ofuscado pela obra de Satanás e os pecados dos homens, mas pode ser entendido até os dias de hoje através da criação, este grande poder, das coisas que foram criadas. Tais homens não têm como escapar de uma condenação vindoura, porque são indesculpáveis. Deus colocou tudo para que naquele dia não haja ateu, não haja materialista que venha dizer: o Senhor não me revelou nada, não tem desculpa. Então nós temos uma máquina neste mundo físico de produção de fé, porque Deus fez os mundos e o mundo material testifica do mundo espiritual. É como se fossem umas obras e uma fé, fé e obras. Então veja o resultado deste mundo espiritual no mundo físico. Glória a Deus. É por isso que os dois têm que estar conectados, porque as obras sem a fé ela é morta. Glória a Deus. É por isso que o crente tem que andar pela fé e não pela vista, porque andando pela vista perde a fé e não tem como não ser materialista ou ateísta. Não tem como, irmão. Negando a fé, nega tudo. Nega a divindade, o seu eterno poder, os seus atributos. Não tem como chegar nesse mundo espiritual, porque ele só vê o mundo físico, porque ele nega a fé. Então a fé é o único meio de descortinar este mundo espiritual. Então a fé, ela funciona rompendo esta gravidade, para que céus e terra sejam a mesma grei. Glória a Deus, como diz o nosso hino da harpa cristã. Amém? Glória a Deus. Veja que a criação é um grande exemplo deste poder divino, uma grande máquina de produção de fé, da qual nós temos os mundos, tanto o mundo espiritual como o mundo físico. No mundo físico, nós temos céu e céu. No mundo celestial, o mundo espiritual, nós temos o mundo céu dos céus. Céu 1, céu 2 e céu 3. Céu das aves, céu das estrelas e céu de Deus. Glória a Deus. Veja que o mundo testifica da existência de Deus. Veja a revelação do Pai, do Filho e do Espírito Santo. Dentro do primeiro, segundo e terceiro céu. Paulo foi até o terceiro céu. Veja na própria Bíblia revelando a divindade. O homem é espírito, alma e corpo. O tabernáculo, átrio, lugar santo e santíssimo. O mundo revelando a personalidade de Deus, como uma revelação do Pai, do Filho e como Espírito Santo. 3 pessoas na única divindade. Oh, glória a Deus. Então, continuando, nós vemos o seguinte. Vamos lá. Então, meus irmãos, o resultado de desconhecer esta fé que foi oferecida a Adão, o primeiro homem, e a todos os homens a andar pela fé e não pela vista somente, porque os homens, se andar somente pela vista, ele fica aqui. Eles não olham para cima de onde vem o socorro. Se tornam até a morte materialista e ateísta, porque não tem como agradar a Deus. Então, é o resultado de não conhecer
este conhecimento, porque ele só vive aqui. Porque eles estão neste mundo físico, eles têm uma alma, mas não conseguem ver o mundo espiritual, porque essa alma, os seus olhos estão dentro desse corpo. E esse corpo tem olhos físicos. E esses olhos físicos só vê o físico. A alma só enxergará as coisas de Deus, anjos, cidade eterna e Deus, quando esse corpo morrer. Então a alma partirá para a eternidade e exatamente verá todas as coisas que estão nesse mundo espiritual. A gente tem os anjos de Deus que vê este mundo espiritual e vê o mundo físico. Mas nós, pelo corpo, mesmo tendo a alma, só podemos ver em vida física o mundo físico. Deus planejou que o homem andasse pela fé em vida, para que ele, quando morresse, pudesse ver o mundo espiritual. Porque o mundo físico vai se acabar por causa da promessa de vida eterna, ressurreição, mudança do que é mortal em imortalidade. Glória a Deus. Porque o conhecimento, através das suas obras maravilhosas, está dentro do homem, porque tem leis dentro do homem. É inerente ao ser humano. Então torna-se nulos diante das suas especulações, de seus raciocínios, a ponto deles mesmo, ao rejeitar o que está proposto na revelação de tudo que já falamos aqui a respeito de Deus, Deus se revelando ao homem, eles se tornam, com suas especulações e raciocínios, nulo, como se fosse puramente animais. Não tem como viver neste mundo miserável, como Paulo disse, só pensando nas coisas da terra. Somos os mais miseráveis de todos os homens, se nós não pensarmos na vida eterna conquistada na cruz por Cristo. Porque eles dizem que são procedentes de animais. E como os animais querem viver debaixo do sol, sem nenhuma perspectiva celestial, espiritual, porque eles são, na sua cabeça, dessa terra, e não tem como sobreviver uma vida após túmulo. Eles são descendentes da ideologia de que eles são vindo de animais. Isto é, seus corações estão cheios de trevas, pois mesmo Deus se revelando a eles de uma forma clara pela natureza, pela grandeza da sua criação, sol, estrela, nuvem, mar, planta, o homem em si, não tem como. E a Bíblia diz que eles não glorificaram a Deus e nem deram graças. Então a glorificação a Deus e de Deus e o agradecimento por seus feitos nos livra de ser cabeções, nos livra de pensar no Big Bang, na explosão, porque sabemos que tem um Deus pessoal e criador. Nós não viemos de animais, nós não somos produtos de evolução, nós não temos cabeção. A nossa cabeça é Cristo. Nós somos um corpo junto com outros, que é a igreja que está aqui, unida a Cristo. Os sábios deste mundo se tornaram loucos no seu raciocínio mental, são nulos nas suas consciências, nas suas matemática, física, química e biologia. E no seu coração espiritual são nulos de verdades espirituais. Por quê? Porque eles não querem entender as coisas de Deus pela clareza, como está bem claro o sol do meio-dia. Eles inculcam na sua mente toda
a inverdade, e assim tornando-se sábios da loucura, misericórdia, tornam-se insensatos. A demonstração dessas loucuras se manifesta quando o homem atribui a Deus, único e invisível, uma imagem que não é aquela que já está no projeto, o seu filho. Quando atribui à imagem uma obra criada da mente humana, como se fosse um réptil, um quadrúpede ou uma ave. Porque Deus já tem um homem para morrer. Não existe outro mediador entre Deus e os homens. Glória a Deus. A imagem já estava projetada e é clara na eternidade. A quem enviarei? Glória a Deus. Então, não tem figuras de ave, nem de quadrúpede, nem de réptil. O povo de Israel, quando saiu do Egito, eles até quiseram fazer uma imagem e fizeram a mando do Arão, irmão de Moisés. Quando eles perceberam a demora de Moisés no monte e construíram um bezerro de ouro e chamaram o bezerro de Jeová. Bezerro não é Deus. Deus se fez homem. No mundo dos homens, quando os homens querem ser Deus, Deus quis ser um homem. Totalmente é o inverso. E o homem tem que entender a forma que Deus veio de revelação. Porque Hebreus 1:1 fala das formas de revelação. Havendo Deus antigamente. Esse antigamente é Antigo Testamento. Hebreus 1:1. Ele se revelou no Antigo Testamento e se revela também no Novo Testamento. E hoje na era da igreja. Está aqui a revelação hoje, ó, a igreja. Amém? Então tudo isso mostrando que Deus ainda continua se revelando a este mundo. A última revelação está escrito, Hebreus 1:1, nesses últimos dias pelo seu Filho. Tudo isto pelo projeto que está em Hebreus 10:5. Corpo me preparaste, para que o homem saísse dessa vida simplesmente material e viesse para cá através do seu Filho, que é tanto celestial como é também humano. O homem não pode ser um produto animal. O homem tem espírito e alma, vindo de Deus no sopro, criado alma, tendo corpo e espírito humano. Glória a Deus. Romanos capítulo 1, versículo 23. E mudaram a glória do Deus incorruptível em semelhança de imagens, proveniente da mente humana corruptível, tais como a de ave, de quadrúpede e de répteis. Então, na introdução, nós vamos estudar agora, iniciando a aula, começando a aula agora. Introdução. 1 de Pedro, capítulo 3, versículo 15. Onde fala que os cristãos devem estar prontos para responder sobre o tema ateísmo e materialistas. E conhecer a respeito da fé como crença, respondendo com mansidão, não ficando em silêncio, porque o sangue de Cristo santificou os nossos corações. E devemos ter autoridade na palavra para responder a qualquer pergunta a respeito da nossa esperança. Com mansidão e temor. Nunca responder com mau testemunho aos ateus e materialistas. Viu? Se nós temos um testemunho, temos que andar como ele andou. Porque vamos dar um exemplo como luz dos firmamentos neste mundo em trevas. Sejam luz. Jesus disse, vós sois a luz do mundo. Glória a Deus. Nós vamos dar continuidade, viu? Iniciando aqui, na introdução, começando a aula, nós vamos fazer uma nova aula no Zap, que é costume chamar de aula extra. O 85 é o DDD, o telefone é 991 28 12 60. Vamos iniciar a aula mostrando
Salmo 53, verso 1. Diz o nesto: no seu coração não há Deus. Um salmo histórico que revela o sentimento do povo. Vamos mostrar que os ateus e os materialistas, eles corrompem e são corrompidos. E um coração materialista e um coração ateísta pode, exatamente como estão corrompidos, pode sujar um coração que está lá na frente. Ou seja, através de um coração, saindo pela boca, aí nós vamos ver a parábola de Jesus, quando diz que o que contamina não é o que entra. Está na nossa lição, Marcos, capítulo 7, versículo 20 e diante. Mas o que sai. Ainda vocês vão ver essa parábola dentro da nossa aula extra. Ok? Muita coisa para ensinar. E vamos lá, com muito amor e carinho. Deus abençoe. Também é o nosso Pix. Pode ajudar com qualquer valor. E enviaremos todas as aulas que já foi gravada e também as que vão ser gravadas deste trimestre para você. Desse terceiro trimestre. Deus abençoe, a paz do Senhor. Fica com Deus. Até lá.